Por favor, abra sua Bíblia, se coloque em pé. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6, do capítulo 6. Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Hoje, a porção do estudo preparada está até o versículo 13. Se for possível, estaremos abordando todo o assunto. Se não, os 6 primeiros versículos, vamos fazer a leitura. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria vem? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco como suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém. Pai querido, Pai celestial, estamos na Tua presença santa mais uma vez. Queremos nesta noite ser usado como instrumento Teu. Tu és o dono da palavra, Tu és o dono da revelação. Eis que lemos a porção da Tua Bíblia Sagrada. E é através do Teu Espírito Santo, através do estudo da palavra, que vem a revelação do Senhor, o entendimento. Dai-nos o entendimento nesta noite. Que possamos sair daqui, Pai, renovados. Que a nossa fé seja renovada nesta noite. Que toda incredulidade caia por terra. E que a nossa vida não seja, Senhor Jesus, levada pelo vento, mas seja uma vida concisa, uma vida onde tenha graça, onde tenha unção, onde tenha experiência, onde tenha a voz de Deus, onde tenha momentos de oração, a qual o homem se abre, a qual o homem confessa, se arrepende dos seus pecados e alcança a misericórdia. Fala, Deus, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentarem. E partindo dali, chegou à sua terra. Primeira observação é essa, né? O que é sua terra? A gente pensa que ele estava em alguma cidade que não fosse de Israel, mas na verdade não é isso. Na verdade, a sua terra aqui está no lugar de terra natal, ou terra onde Jesus viveu. Eu escrevi sobre várias coisas hoje, né? E uma das coisas que eu escrevi foi que Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus foge para o Egito, fica um período ali de anos. A Bíblia não conta quantos anos Jesus ficou ali. Se 1, se 2, se 5 anos.
O importante é que Deus chama Jesus de volta. Do Egito chamei o meu filho. E Jesus é chamado a voltar para a terra de Israel. E eles vão morar, seu pai e sua mãe, né, os levam para morar ali em Cafarnaum, Nazaré, na cidade de Nazaré. Amém? E a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus, a profissão de Jesus, os estudos que Jesus possuía, estava tudo dentro desta comunidade. Jesus não estudava com rabinos, era na sinagoga, era por meio do seu pai, da sua mãe, que ele ouvia a palavra. E é claro que, de acordo com Isaías, né, Jesus lê a Torá, lê a palavra de Deus, o rolo do livro de Isaías, num dia que está na sinagoga, e ele lê: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu com o espírito de sabedoria, de conhecimento. Irmãos, não existe sabedoria humana maior do que a revelação do Espírito Santo. Não existe. Quando a gente lê um comentarista, quando a gente escuta uma pregação de alguém que tem muito conhecimento na parte teológica, é muito bom. Mas quando a gente sente a unção, quando a gente sente a revelação, aquilo que está nas entrelinhas, irmãos, como é maravilhoso ouvir uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso estar estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, e Deus nos dá mensagens devocionais maravilhosas. Deus abre o nosso coração e dá-nos entendimento da sua mensagem. É maravilhoso. Então Jesus, a sua mensagem era fenomenal. Todos se admiravam da sua mensagem. Então a terra que Jesus chega aí é Nazaré. Amém? Os seus discípulos o seguiram. Tem uma introdução aqui que eu coloquei, falando sobre algumas narrativas anteriores, vai mostrando a fé sendo provada e a fé crescendo, pessoas acreditando na cura, né? Jesus curando enfermos, paralíticos, Jesus curando pessoas de mão mirrada, Jesus fazendo milagres, mandando o vento calar, acalmando a tempestade, Jesus expulsando demônios. Então você vê que a terra está fértil, está fervilhando, fatos, acontecimentos, histórias, coisas que Jesus está fazendo, que é para gerar fé. O objetivo era libertar as pessoas, e com as libertações era curar as pessoas, e com as curas dar salvação. As pessoas alcançarem salvação, vendo as maravilhas. Nunca houve alguém semelhante a Jesus. A Bíblia diz, quando fala de Moisés mesmo fala que Deus falou para ele que um dia ia vir um profeta semelhante a ele. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus não era semelhante a Moisés. Moisés pode ter sido semelhante a Jesus, ter feito muita coisa extraordinária, mas Jesus não está no sentido de menor do que Moisés. Jesus é maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que Davi, maior do que qualquer personagem, né, da palavra de Deus. Amém? Então, nós temos aqui alguns versículos, por exemplo, o versículo 2, que diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Irmãos, Jesus fez em Cafarnaum,
fez em Jerusalém, fez em Caná da Galileia. Jesus está se movimentando ali pela mar de Tiberíades. Jesus está andando pela região e fazendo milagres, e a sua fama correndo pela terra. Foi em Decápolis, naquelas cidades ali, próximo ali depois do mar, do outro lado do mar, ou do mar da Galileia, ou do rio, né, da Galileia. E nós vemos ali Jesus fazendo coisas, e a Bíblia dizendo que a sua fama corria adiante dele, a notícia corria para dizer o que Jesus estava fazendo. Estavam se perguntando, quem será esse que está fazendo tantas maravilhas? Só que aqui Jesus estava também fazendo maravilhas no meio deles. Como? De onde vem o poder que está na mão dele? Ele coloca a mão e a pessoa é curada. Ele coloca a mão e as coisas estão acontecendo. De onde vem esse poder? Quem é este que até o vento, o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos se admiravam dos feitos de Jesus. Então, não era só aqui em Nazaré. Estavam admirando Jesus. Mas, no próximo versículo, nós já vemos que a coisa desanda. Nós já vemos o retrato da rejeição. Eu, nas doutrinas anteriores, falei que a perseguição de Jesus já tinha começado. Nós falamos que Jesus possivelmente foi expulso de Nazaré uma outra vez. Aqui eles estão rejeitando, se escandalizando com o que Jesus está fazendo. Tudo indica que lá, em Lucas capítulo 4, que fala mais ou menos essas palavras, seja a primeira vez que Jesus estava em Nazaré e eles expulsaram Jesus. E naquele capítulo já, eles queriam matar Jesus, levaram Jesus num lugar alto e queriam precipitar Jesus da montanha, jogar Jesus de montanha abaixo. A rejeição de Jesus. Eu escrevi aqui. Ao voltar da tentação, é que acontece o capítulo 4 de Lucas. Após ouvir o sermão de Jesus, os nazarenos o expulsaram e queriam matá-lo. Em Marcos, capítulo 2, versículo 7, na cura do paralítico, que os 4 amigos desceram do telhado, antes de curar, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas começaram a acusá-lo de blasfêmia. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 28, após ser repreendido pelos fariseus, porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no dia de sábado, porque eles estavam com fome. Aí os fariseus repreendem Jesus, e Jesus fala, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Lá no capítulo 3, no versículo 6, antes um pouco, alguns estavam observando se Jesus iria curar na sinagoga, lá em Cafarnaum. Era sábado, e ver se Jesus ia curar. As pessoas iam para a igreja, para o templo, para ver se Jesus ia fazer milagres. Mas não no sentido de achar bom, não no sentido de ficar feliz com os milagres, com alguém que estava sendo liberto do inimigo, ou alguém que estava sendo curado. Não, eles era para vigiar Jesus, para saber se Jesus iria curar no sábado. Para eles era proibido. E Jesus responde para eles, o que é lícito fazer no sábado? É só orar e ler a Bíblia? O que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal? E aí Jesus fez o bem àquela pessoa e ele curou, colocou ela no meio e curou aquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode observar aí, que no versículo 6,
é revelado qual era a verdadeira intenção daquelas pessoas. Era matar Jesus. Queriam matar Jesus em Nazaré. Agora queriam matar Jesus em Cafarnaum. E em Jerusalém, a gente sabe também que logo, logo vai vir a ordem, né? Para prendê-lo. E o próprio sumo sacerdote vai dizer, é melhor que um morra pelo povo, né? No lugar do povo do que o povo todo. No versículo 22 do capítulo 3, Jesus é acusado de ter espírito imundo, de expulsar demônios por Bezebu, pelo príncipe dos demônios. O texto diz que ele tinha Bezebu, que ele estava possesso com demônios. É a perseguição, é a rejeição. E nós vamos ver a gravidade de rejeitar Jesus nesta noite. No capítulo 5, Jesus foi expulso da cidade dos Gadarenos, mesmo depois de ter libertado um homem que ninguém podia prender com cadeias, nada segurava aquele homem. E as simples palavras de Jesus, ordem de Jesus, libertou aquele homem. E agora nós estamos diante desse texto. Mais uma vez, ao invés de admirar, de se sentirem bem, de serem alvos do poder de Deus, eles estavam ali para criticar Jesus. Eu fiz uma consideração, irmãos. Às vezes, eu começo a escrever e parece que os dedos não querem parar de digitar, né? Tem dia que eu vou digitar um comentário da Bíblia, tem alguns irmãos que estão me acompanhando, aproximadamente 100 pessoas estão no nosso grupo. Quem não está no grupo e quiser entrar, dá tempo. Nós começamos domingo passado Juízes. Você começa a ler Juízes e vai fazer também parte desse grupo. Tem dia que eu escrevo 4, 5 linhas, tem dia que eu escrevo 20 linhas, 10 linhas, 30 linhas, sei lá. E hoje foi um dia desse, né? De escrever bastante. E aí eu fiz o seguinte, há tantas, porque nós estamos vendo aqui a incredulidade, e é sobre a incredulidade que eu estou falando aqui. Há tantas profecias da carne, há tantos pastores e obreiros corruptos e infiéis, há tanta traição, casamentos que já começam com prazo de validade e têm garantia de felicidade ou o seu dinheiro de volta. Não deu certo? Pega um produto novo, está quebrado, troca por outro. Tem gente tratando o relacionamento que a Bíblia mostra Deus realizando o primeiro matrimônio. Deus abençoando o relacionamento da família, do casal. Diante de tantos problemas, de tamanha degradação moral, espiritual, onde tudo é lícito, ou tudo tem um preço, depende de quem. Não tem jeito não, mas para você, eu vou abrir essa exceção. E eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de igreja, estou falando de fé. As pessoas são tão frívolas que nós temos que tomar cuidado para que eu e você não percamos a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. O mundo está tão na corrupção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vai se esfriar. A gente olha para a igreja, a gente olha para os pastores e mede todos por aquele que errou, por aquele que pecou.
A gente passa uma régua sempre diminuindo. E nós temos que tomar cuidado. Senão nos tornamos como os nazarenos, incrédulos, vendo as coisas acontecer, não questionavam se era ou se não era milagre, se estava acontecendo ou se não estava acontecendo, igual hoje, que às vezes a gente vê um milagre, a gente fica olhando algumas pessoas em algumas igrejas, a gente já ouviu falar que algumas pessoas são contratadas para fingir que estão endemoniadas, são contratadas para fingir que são paralíticas, para poder levantar, para serem curadas. Recebem dinheiro para mentir dentro das igrejas. Parece que querem acertar de cheio a fé das pessoas, querem matar a fé no nascedouro. Mas que o sangue de Jesus esteja sobre cada um de nós, que a misericórdia de Deus, que a graça do Senhor, que a presença do Espírito Santo, que o discernimento, que os frutos do Espírito, que os dons espirituais encham a igreja, encham os fiéis, renova as nossas forças e a nossa fé, para que não olhemos para o lado, para que não olhemos para trás, mas que possamos olhar para o autor, para o Senhor, consumador da nossa fé, varão perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar com os olhos fitos no céu, precisamos parar de ficar olhando para homens. Temos que parar de ficar sentados sobre o nosso problema e confessar o nosso pecado. E não viver uma vida medíocre. Quando nós não temos compromisso com a santidade, é nisso que dá. O único caminho é a incredulidade. É o esfriamento da fé. As pessoas vão se tornando insensíveis, legalistas. É porque eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar. É porque eu dou o dízimo e nada pode acontecer de errado na minha casa. Não posso ter prejuízo. Você não pode perder a salvação, meu irmão. Nós não podemos perder a vida de oração. Nós não podemos perder o prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Receba nesta noite ânimo, receba nesta noite renovação. Sinta falta da igreja, falta quando você não pode vir ao culto. Não pode ficar normal, meu irmão. Você não pode trocar uma palavra como esta, um ensino, um culto, uma ceia, por causa de um casamento, por causa de uma festa, por causa de coisa A ou coisa B. Quantos estão trocando a bênção de Deus por causa de prato de lentilha? Cuidado para você não perder a sensibilidade do Espírito Santo. Há portas abertas, há portas fechadas, há portas que Deus abre e ninguém pode fechar. Mas há portas que nós também podemos fechar. Não é a porta que Deus abre, mas a porta da salvação. Quem é a porta? Responda para mim. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou fazer uma refeição, eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Isso fala de comunhão, fala de experiência, fala de vivência. Ninguém
para ficar sentado para jantar com um inimigo, com alguém que você não tem prazer de estar com ele. Nós sentamos, pagamos um lanche para um amigo, né? Os amigos se reúnem, cada um paga o seu, ali no 2 irmãos a 14 irmãos, como é que é? 12? 14 irmãos, cada um paga o seu, só pelo prazer de estar junto, da amizade, da comunhão. A gente anda junto porque dá comunhão. Jesus quer ter comunhão comigo e com você. Se Lucas 4 foi a primeira vez que Jesus foi rejeitado, aqui no capítulo 6, depois de tantos milagres e palavras que Jesus ministrou, tudo indica que aqui, tanto aqui quanto lá em Mateus, capítulo 10, é isso? Era o capítulo 13. Bom, fugiu. Quando vier de novo, às vezes eu vou adiantando a mensagem e às vezes não consigo, o raciocínio corre muito rápido. Vamos voltar aqui para o tópico. Jesus oferece a segunda chance para os nazarenos. Jesus volta, mesmo sendo rejeitado. Irmão, Jesus é rejeitado em Nazaré pelos nazarenos, pelos seus irmãos, pela sua família, pelos religiosos. Mas está todo mundo contra. Mas mesmo assim Jesus vai lá de novo. Jesus não abandona. Jesus vai passando por um local que é do samaritano, e os samaritanos rejeitam Jesus. Mas Jesus volta de novo e fala com a mulher lá no poço, e depois toda a cidade vem ouvi-lo, e aí todos creem que Jesus é o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos creem que Jesus é o Messias. Jesus não para na primeira vez. Às vezes Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas as oportunidades, às vezes, não são infinitas. Tem uma hora que Deus fecha a conta e faz a cobrança. O que darei eu? Se o Senhor for pedir a tua alma alguma coisa, você tem alguma coisa? Se você for levado para a balança, o que é que você tem hoje aí? Nós não temos nada, irmãos, se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus, aproveitarmos as oportunidades para a reconciliação, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para voltar atrás, para cair em si, para receber de Deus unção novamente, anel no dedo, sapato aos pés, vestes novas, em nome de Jesus. Precisamos voltar, abrir o nosso coração para entender o que Deus está falando. Jesus dá uma nova oportunidade. Versículos 3 e 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Irmãos, a primeira coisa aqui é quando trata assim, não é este homem o carpinteiro, não é este o carpinteiro, é uma forma desprezível de tratar Jesus. É uma forma de menosprezar Jesus. Quem esse carpinteiro pensa que é? Jesus está ministrando como mestre. E aí alguns chamam ele de carpinteiro. Quem é este carpinteiro?
filho de Maria. E dizem os estudiosos, né, os comentaristas, que chamar Jesus de filho de Maria era errado. O certo era falar filho de José, porque inclusive a profissão carpinteiro vem do José, vem do pai. E eles conheceram José, porque José levou Jesus, e nós não sabemos quando Jesus morreu. Sabemos que Jesus estava acima de 12 anos, porque com 12 anos tem o evento do templo, onde Jesus fica para trás, e depois os pais voltam procurando ele. Então, até 12 anos, a gente tem certeza que o pai estava presente. Mas Jesus aprendeu a profissão com o pai. Amém? Então, é menosprezar. Ninguém fala assim, é filho da fulana. Não. No Oriente, é filho do homem. Inclusive, a Bíblia, o judeu, até os dias de hoje, se preocupam com a genealogia. E a maioria dos nomes da genealogia é nome de homens. Então, nós estamos falando de um contexto judaico, hebraico, judaico, de um contexto do Oriente Médio. Não estou falando de Brasil. Não estou falando daqui de você, que você não pode falar que é filho da sua mãe, que tem alguma diminuição para o seu pai, se meu filho falar que é filho da Cláudia. Se diminui a mim, claro que não. Eu estou dizendo do aspecto cultural para a gente entender a intenção dos nazarenos. Eles estão debochando, eles estão demonstrando aversão, mostrando que Jesus não é nada. Está todo mundo falando que ele é isso e aquilo, mas para mim não é nada. Inclusive, até quem não era de Nazaré dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mais uma vez a rejeição. Irmãos, se nós rejeitarmos Jesus, não há salvação. Porque Jesus é a porta que conduz a Deus. Jesus é o caminho que conduz a Deus. Se eu rejeito o caminho, se eu rejeito a porta, como acessar as bênçãos se tem um mediador do novo pacto? Um sacerdote que não é como um sacerdote carnal, que peca também, que precisa, antes de fazer expiação pelo pecado dos outros, fazer expiação pelo próprio pecado. Mas nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, aquele que fez expiação com o próprio sangue dele, por mim e por você. Rejeitar Jesus é rejeitar a salvação. É difícil. Eles estão rejeitando a Jesus aqui. E eu vou dizer para vocês, esses dois textos, embora tenham as palavras bem semelhantes, tanto em Mateus quanto em Marcos, estão próximo, pouco tempo antes da morte de João Batista. A próxima notícia que nós vamos ter, história, é aqui no versículo 14, que tem o título, é a morte de João Batista. Lá no livro de Mateus também. Mas no livro de Lucas, a história anterior é a tentação. Jesus não tinha nem começado o seu ministério. E Jesus vai para Nazaré, e em Nazaré Jesus lê a palavra, segundo Lucas, e ele inicia o seu ministério falando o texto de Isaías, que o Espírito de Deus está sobre ele. Ele diz, hoje esta palavra se cumpriu. E eles não quiseram ouvir a voz de Jesus. Eles estavam rejeitando, irmãos, apesar de ver. Porque não tem gente que fala assim, falavam para Jesus, né? O que você vai fazer para a gente crer? Você já leu o texto, não já?
Jesus, quando estava na cruz, o pessoal falou assim: desce da cruz, que nós vamos crer em você. Faz alguma coisa aí. O próprio Herodes botou Jesus lá, querendo que Jesus fosse o bobo da corte, querendo que Jesus fizesse alguma maravilha, algum milagre ali para ele presenciar, para ele ver. Mas Jesus não fez, e Jesus nunca vai fazer, porque Jesus não é o milagre em si que faz a pessoa crer em Deus, é a pessoa que crê em Deus que recebe milagre. Você entendeu como é que é? O milagre só acontece quando eu já creio, quando eu já entendo, quando eu já desejo, quando eu já honro a Deus, quando de alguma forma eu creio que Ele é capaz de fazer, Ele é poderoso para fazer, e Ele faz os milagres. Aqui, eles começam, filho de Maria. E o texto diz, e escandalizavam-se nele. Os milagres não estavam servindo para aumentar a fé. Os milagres estavam servindo para questionamento. São 3 perguntas que eles fazem aí. De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Eles conheciam Jesus antes da unção, lá do Jordão, antes do Espírito Santo descer sobre ele. O Jesus que eles estão vendo aqui é diferente daquele carpinteiro. É diferente da vida que Jesus tinha, uma vida santa, mas uma vida que pela Bíblia diz que lá em Caná da Galileia, Jesus principiou os seus sinais. Então não foi na adolescência, não foi anteriormente, não. Seu pai morreu e ele não pôde fazer, ele não fez nada, não era para ser feito alguma coisa ali. Estava reservado a ressurreição de Lázaro, da filha, da viúva de Naim, da filha de Jairo. Os milagres da ressurreição estavam aguardando o momento que Jesus se revelasse como Messias, quando fosse o tempo de Deus na vida de Jesus. Amém? Então, tudo indica que depois que ele recebe o Espírito Santo lá no jardim, que ele é tentado, já conduzido pelo Espírito Santo, aí ele é tentado já revestido de poder. Ele volta vitorioso e continua, e começa a fazer o seu ministério de poder. O perigo da familiaridade com as coisas sagradas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eles talvez brincaram com Jesus, correram com Jesus, talvez fizeram pedido para Jesus, talvez Jesus fez um produto para eles, um banco, uma mesa, alguma coisa, alguma mobília, porque Jesus era carpinteiro, ou alguma... Há quem diga que carpinteiro não é no sentido só de fazer móveis, e sim também da área da construção, porque quem trabalha com construção e é carpinteiro na construção é aquele que faz o gabarito, é aquele que faz todo o preparo para receber a laje, etc, etc, etc. Né? Então, o carpinteiro, na verdade, é um engenheiro. Há quem diga, comentaristas, que trabalham com a possibilidade de aumentar essa profissão de carpintaria, não apenas para fazer móveis, mas também na construção de casas, que com certeza era usado o serviço de carpintaria. Esse conhecimento era para fazer com que eles dessem uma oportunidade maior, sim ou não? Não, esse aqui eu conheço. Eu cheguei numa igreja, lá em Planaltina, quando eu fui pastorear uma das igrejas lá, eu acho que a minha esposa estava grávida do Raniel. Aí, no 5º mês, a minha esposa
começou a dar contração, dilatação, e já querendo o menino nascer. O David nasceu com 6 meses e meio e o Abner com 5 meses queria nascer. Queria passar na frente do irmão. Aí é muita oração, pastor orando, eu orando, a minha esposa, a igreja, e a gente ora daqui, e o médico dando inibina, tomou remédio inibina para inibir o parto, do 5º mês ao 8º mês. Aí lá no 8º mês o médico decidiu fazer o parto. Então, neste período do 5º mês até o nascimento do meu filho, eu percebi que eu não poderia continuar à frente da igreja, porque eu deixei minha esposa na Candangolândia e pastoreava em Planaltina. Então, eu ficava, meu filho pequeno, David, e aí ficava naquele negócio, o que fazer, né? Pastorear, trabalhando, a esposa morando longe, eu tinha que sair de Planaltina para ver minha esposa lá na Candangolândia. Então, eu ia para a igreja apenas para ministrar, vinha na doutrina e vinha domingo, para poder ministrar. Então, eu achei por bem entregar a igreja, e entreguei. Foi uma das maiores igrejas que eu dirigi em Planaltina, foi essa. Igreja muito abençoada, muita gente. Era uma igreja que tinha uma característica que eu não vi em outra igreja que eu pastoreei, e nem conheço outra parecida. O número de pessoas, domingo pela manhã, na escola dominical, atrás de conhecimento, era maior do que o que vinha domingo à noite. Você acredita nisso? Ou o pastor está falando só para você vir na escola? Eu acho que ainda é assim lá. Não sei, já fazem muitos anos. Olha só, um exemplo. Na época de Saul, lá em 1 Samuel, vai dizer que a arca de Deus ficou na casa de Jonadab. E que Samuel consagrou um dos seus filhos lá para ser sacerdote, ficar lá diante da arca. E o próprio Samuel ficava indo de uma cidade para outra, julgando as tribos. E aí houve um desejo, quando Davi assumiu o trono, de levar a arca lá para Jerusalém. E aí o que acontece? Quando ele vai fazer isso, um dos filhos, Uzá, né? Ele estava dentro do carro de boi, e aí o carro de boi passou em cima de uma ribanceira, dentro de um buraco, sei lá, de uma pedra, e parecia que a arca ia cair. E aí ele botou a mão para impedir a arca cair. E o que aconteceu com ele? Familiaridade. Ele via a arca. Era irmão do sacerdote. A arca estava dentro da casa dele. Sabia que não podia tocar na arca. Tocou. Não foi uma coisa inocente. Ele tinha conhecimento, tinha instrução, que não podia tocar na arca. E morreu. Irmãos, hoje está acontecendo isso. Nós fomos criados, às vezes, dentro da igreja, algumas pessoas. Aí a gente acostuma com o culto, a gente acostuma com ir à igreja. A gente vem por costume, a gente tem que marcar cartão, marcar a presença. Irmão, não sou eu que sou beneficiado por vir à igreja quando você vem à igreja, não. O pastor fica feliz porque a igreja está cheia. Não, não. Quem é beneficiado é você, que saiu da sua casa, separou um tempo para desligar dos problemas da vida, dos problemas do mundo. Quando você ajoelhar na igreja, guarda o teu pé. Sabe o que é isso? Deixa as coisas lá fora. Deixa os problemas lá fora. Deixa as dificuldades lá fora. Apresenta diante de Deus e oferece um culto de adoração a Deus. Oferece o seu melhor. Oferece a sua alma. A igreja vai cantar. Louve, cante, abra a harpa cristã. Não precisa do pastor estar falando. Irmão,
Abre a harpa aí, irmão. Não, vai cantar. Abre a harpa, canta. Vamos ler a Bíblia. Todo mundo se coloca de pé, não precisava nem de pedir. Vamos, a igreja, por favor, se coloque de pé. Não precisava pedir, irmãos. Porque tem vezes que o pastor manda ficar sentado, é porque às vezes não levanta, aí o pastor quer economizar também, fica sentado mesmo. Irmãos, o povo de Deus ouvia a palavra, era horas e horas em pé. Prazer de ouvir a palavra de Deus. Precisamos voltar a ter prazer das coisas de Deus. A Bíblia não pode se tornar comum, a pregação não pode se tornar comum, o culto não pode ser apenas um culto igual ao outro. Eu vou hoje, porque hoje, sabe quem vai vir pregar? É o fulano, o doutor, aquele que tem um anel, aquele que... Não, aqui quem prega aqui, você nem sabe quem é que vai pregar. Você quer vir primeiro você tem que decidir, vou ou não vou para a igreja. Desde o dia que eu vim para cá, que eu acabei com o anúncio. Aqui o principal é Jesus. Jesus. Nós viemos aqui para ouvir Jesus. Até quando eu viajo, só sabe que eu viajei quando o pastor Paulo fala ou quando o outro fala. Eu não fico anunciando. Aí o pastor vem dar a doutrina, aí tem pouca gente. Se fosse eu, seria o mesmo tanto. Veio quem quis, veio quem o coração foi movido a vir para a presença de Deus, a prestar o culto. Temos que parar, irmãos, de querer servir a Deus só se, atrás de coisa, dá cá, toma lá. Servir a Deus com espírito voluntário. Louvado seja o nome de Deus. Perigo da familiaridade. Eles perderam muito, porque eles conheciam Jesus em detalhes. As suas brincadeiras, as suas palavras, o seu comportamento, o seu jeito profissional, suas qualidades. Viam Jesus apenas como carpinteiro. Temos que ter cuidado com isso. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, aqui Jesus está falando dele mesmo. A minha terra não me valoriza, os meus irmãos não creem em mim. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus creram nele depois da sua morte. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu vivo. E por misericórdia, Deus apareceu vivo para eles. Com certeza. Tanto que um se tornou líder da igreja, um dos líderes, Tiago. Tanto Tiago quanto Judas escreveram epístolas, então se tornaram pastores, homens de Deus, entenderam, demoraram, mas entenderam e receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Temos que parar, irmãos, de trocar o sagrado por qualquer coisa, de olhar para aquilo que é santo com desprezo. Às vezes a gente olha a vida de uma pessoa, de um pastor, de alguém, e a gente fala assim, só quer ser um santo. Às vezes é. Às vezes não é só a aparência, tem gente honesta nesse mundo. Tem pastores honestos, tem pastores que amam a Deus de verdade, tem pastores que pagam um preço para ter a graça de estar diante de um púlpito, diante de uma igreja, falando a palavra de Deus. Tem obreiros que pagam o preço, dentro do seu casamento, no meio da sua vizinhança, no seu trabalho, pagam o preço para manter a comunhão com Deus. Tem pessoas honestas, tem pessoas sinceras
nem todos são corruptos. Não percamos a esperança, não percamos a graça de Deus, porque quando eu perco a graça de Deus, quando eu desprezo as coisas de Deus, irmãos, o resto é resto. Eu vou viver uma vida dupla. Eu vou viver uma vida, um pé no mundo, um pé na igreja. Nós estamos fazendo a leitura de Juízes, junto com esse grupo que nós estamos fazendo a leitura, e nós vemos ali um ciclo, Primeiro o povo desvia, aí segundo o povo clama, é perseguido, escravizado, aí terceiro, o povo chora, reclama, clama, pede misericórdia, arrepende. Tem alguns textos que dizem que eles se arrependem, e tem obras, às vezes, eles pegando os ídolos e jogando fora. Aí existe um período de bonança. Deus levanta um juiz e há um período de bonança. Aí o juiz morre. Às vezes, até o próprio juiz começa a fazer o povo pecar. A Bíblia diz que Gideão fez um éfode para ele, uma roupa que parece de sacerdote, e se prostitui, e leva o povo a se prostituir. E aquilo ali, meu irmão, é culto de Baal. Aquilo ali, para mim, aquilo ali é o culto pagão, que eles se reuniam para ter relação sexual. É bebida, relação sexual. Mudou alguma coisa hoje, irmãos? Sextou. O que os outros falam? Quando fala sextou é o quê? Geralmente é a cerveja, é a bebida, é o sexo, é o namoro, é o ficar com alguém, sem compromisso, é a infidelidade, é a traição, é o motel. Eu escrevi sobre Nazaré, Nazaré incrédula. Esta foi a cidade onde Jesus fez o menor número de milagres, devido à falta de fé. No capítulo 6, que é o que nós estamos estudando, do Evangelho de Marcos, vemos seus conterrâneos, em poucos versículos, passar da admiração, do maravilhar-se, para o escandalizar-se. Passar da admiração para a incredulidade. Um versículo, 3 para o 4. No 3 estão admirando, no 4 estão escandalizando. É igual quando Jesus vai entrar na cidade. Numa semana eles estão aplaudindo, hosana, vem Senhor Jesus, bendito é aquele que vem no nome de Jesus. Jesus montado no jumentinho, eles tiram as roupas, as vestes, joga no chão, Jesus passa como um rei, triunfante no meio, entrando em Jerusalém. Na outra semana ele está entrando com a cruz, o povo dizendo crucificai-o, crucifica-o. Jesus foi expulso de Nazaré. Aí, esse próximo parágrafo aqui é exatamente o que eu já disse. Parece que foi 2 vezes que aconteceu essa rejeição. Uma em Lucas e outra em Marcos e Mateus. Mateus e Marcos parece ser a mesma mensagem. E Lucas, apesar da similaridade, parece se tratar de outro evento. Ou os escritores, no caso Lucas, trouxe esse evento para próximo da tentação de Jesus, enquanto Marcos e Mateus colocaram próximo da morte de João Batista. Então, não vou ler. O pecado de Nazaré. Nazaré foi a primeira cidade a desejar matar Jesus, segundo Lucas. Foi a primeira cidade a não querer ouvir o que Jesus tinha a dizer. Expulsou Jesus da sinagoga, segundo o capítulo 4 de Lucas. Foi a primeira cidade a ser legalista e não crer. Não, espera aí.
É muita sabedoria. É muito milagre. De onde está vindo esse poder? Como que está acontecendo isso? Ah, mas esse aí não é aquele que mora ali na esquina? Esse aí não é o filho de Maria? Esse aí não é o carpinteiro? Legalista. Para de ficar com lupa em cima dos outros, para de ficar tratando todo mundo igual. Se você for diferenciado, você vai ser diferente. Se o Espírito Santo estiver em você, a coisa é totalmente diferente, porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem dons, ele discerne aquilo que é carnal. Mas aquele que é carnal, ele não consegue discernir as coisas celestiais, as coisas espirituais. É por isso que ele só vê até uma certa altura. É por isso que ele não consegue ver a graça de Deus, a unção de Deus, a voz, não consegue ouvir a voz de Deus. Toda pregação é igual, todo culto é igual. Eu me lembro quando eu estava frio na fé, dentro da igreja, quando eu era um crente relaxado, quando eu estava mais pensando no pecado do que pensando em servir a Deus. Aí o pastor pregava, eu falava assim, meu Deus, esse pastor não sabe pregar não. Esse pastor fica só contando história. Só conta história. Era eu, blasfemando, murmurando, ainda jovem, adolescente. Mas o dia que o Espírito Santo faz uma obra, um dia que a gente chora diante de Deus, quando a gente ajoelha e não tem tempo para levantar, quando a gente sente prazer na oração, quando a gente sente sede por Deus, quando nós desejamos ler a sua palavra mais do que tudo nessa vida, quando nós tomamos postura de cristão, quando nós paramos de ser legalista, de ficar olhando a vida do outro, para de olhar a vida do outro, viva a tua vida, busca a presença do Espírito Santo. Irmão, se os crentes parassem de fofocar, e essa foi a mensagem de ontem, fofoca, o pastor entrou nesse negócio. Se o crente parasse, sabe, na terça, né? Se o crente parasse mais de fofocar, irmão, de ficar falando da vida dos outros, mas sobrava mais tempo para ler a Bíblia, sobrava mais tempo para oração, sobrava mais tempo para ter comunhão, para perguntar para Deus. Deus, revela esse texto para mim. Senhor, Senhor, agora chegou a hora. Senhor, agora é aquela hora que nós vamos ter o nosso encontro. Nós vamos ter o nosso momento especial. Estamos precisando de voltar atrás, de lembrar de onde caímos, de voltar a ter uma vida espiritual digna. Eu não fui a vida toda como eu sou pastor hoje. Às vezes há altos e baixos. Eu desci na lama do pecado. Eu fui lá no esgoto da vida humana, da vida espiritual. Mas um dia Deus me chamou, um dia Deus teve misericórdia de mim, um dia Ele perdoou, Ele derramou graça. E a graça dele são flashes, são lanternas, são torres, são marcos. E a experiência vai nos dando posição. As dificuldades de hoje nos ajudam a vencer as dificuldades de amanhã. Acumula um pouco hoje e amanhã você tem mais força. Não, eu não sei como é que eu consegui. Sim, você não sabe. É a graça de Deus que está te ajudando a estar de pé. É a graça de Deus que te mantém de pé. É a graça de Deus que te faz amar ao invés de abusar da esposa, por exemplo. É a graça de Deus, é a presença desse Deus na nossa vida. Nazaré foi a primeira cidade a não querer ouvir Jesus. Então Jesus lhe dizia, um profeta não tem honra, é o versículo que nós já lemos. O perigo do conhecimento separado
da fé. Não adianta ficar perguntando só para saber. As perguntas é para transformação, você entende isso? A Bíblia, a matéria humana, os professores definem sabedoria de inteligência, fazendo uma comparação entre as duas. Diz que conhecimento é armazenar informação. Conhecimento é quando alguém te faz uma pergunta, você, na ponta da língua, responde. Agora, sabedoria é fazer o que precisa ser feito na hora certa. Às vezes, não tem nem conhecimento, ou você nunca fez alguma coisa e falou assim, eu vou fazer desse jeito. Aí, quando você termina de fazer, se chegar alguém e fala assim, olha, você já sabia fazer? Você falou assim, não, foi a primeira vez. Você já teve essa experiência? Eu já tive. De fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito, e quando eu fiz, irmãos, fui militar, né? 30 anos. Eu estava fazendo um curso para oficial. Não pude concluir, fui desligado do curso. E todos os pelotões, era o primeiro dia que os pelotões que estavam corretamente chamados, né, iam desfilar, e o comandante do pelotão ia desfilar com a espada. Estava anunciado que seria sexta-feira. Irmão, você acredita que eu fiquei em casa assistindo YouTube, vendo como é que mexer com a espada? Porque os oficiais não queriam ensinar a gente a mexer com a espada. Só queriam ensinar os outros. E eu fiz, eu mexi, assisti formatura e tal, e fiz os movimentos tudo. Chegou lá, na hora da formatura, que todo mundo informa, só o xerife sem a espada, e o comandante, o nosso capitão, passou a semana toda, não ensinou nada, e veio pagar sapo para o xerife. Rapaz, você não se esforçou, você não sei o quê. Mas ele não ensinou, não. Ele não falou assim, eu vou te ensinar. Não, fez nada. Aí eu não aguentei, né? E tem hora que eu falo demais. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já ouviu essa expressão, né? Quem tem dó do coitado, vai para o lugar dele, né? Aí eu fiquei com dó do rapaz e falei assim para o comandante. Eu falei assim, se o senhor quiser, eu desfilo com a espada. Mas como? Você não teve instrução? Se o senhor quiser, eu desfilo com a espada. Então vai lá colocar. Aí eu já tinha comprado a espada, coloquei a espada, tal, a luva, todo o paramento, coloca a candola para dentro. Aí ele falou assim, faz aí para me ver. Ainda bem, né? Aí ele fez pequenas correções, me ajudou, e eu fui desfilar. E ele foi lá para cima do palanque e falou para todos os oficiais, vamos ver se eu vou dar um FO negativo ou um FO positivo. Que aquele ali foi voluntário por uma missão árdua, né? Irmãos, desfilar, comandar um pelotão e usar a espada, para quem nunca fez, não é fácil. E foi a primeira vez, e eu fui elogiado por todos os oficiais. E recebi, né, uma menção lá, um elogio na ficha. Então, às vezes acontecem essas coisas, não sei por que eu fui contar esse assunto. Entrei nesse assunto hoje, né? Estou igual o meu pastor antigo, né? Só querendo contar a história. Mas, irmãos, eu estava, depois que eu recebi a renovação do Espírito Santo, eu continuei na mesma igreja, com o mesmo pastor, e quando eu ouvi a mensagem, Deus falava comigo. Você entende isso? Não é o pregador, não é a mensagem, sou eu. O problema sou eu. Tem marido reclamando da esposa, tem esposa reclamando do marido, pais reclamando dos filhos, filhos reclamando dos pais, e às vezes o problema é ele, não é o cônjuge,
não é o trabalho, não é o estudo, não é o dinheiro, a falta do dinheiro. É a pessoa que não está bem. E por ela não estar bem, reflete nas coisas. É mais ou menos isso que eu queria falar. Nesse sentido, da gente melhorar na nossa vida espiritual, para que a gente não precisa estar criticando os outros. Irmãos, houve um tempo em que havia obreiros, só que ainda há, né? Alguns. Mas houve um tempo que os obreiros, eles ficavam nas esquinas, atrás das pilastras, e ele esperava a irmãzinha passar, o jovem passar de bermuda, de short, a irmãzinha passando de calça jeans, para falar para o pastor. Ele era igual o diabo, quando foi lá em Jó. Ele vinha com a lista, né? Os filhos de Deus fossem apresentados diante de Deus, e aí o diabo também veio. E o diabo que é o acusador, porque os filhos de Deus foi dar boa notícia para Deus, não era coisa ruim, não. Os anjos colhem as orações, levam na presença de Deus. Os anjos estão ao redor de nós e nos livram do mal. Agora o diabo é para acusar, é só para destruir. E aí reunião de obreiro, irmão, era só... É porque esses dias, aí estava anotado, tudo anotado. Porque esses dias eu ainda boto óculos. Mas graças a Deus isso acabou. Nós não temos mais reunião de obreiro para isso. As reuniões de obreiros agora são para outra coisa. Acertar alguma coisa e ouvir uma mensagem para renovar a força e o ânimo dos obreiros. Pare de querer ser fiscal da igreja, fiscal do pastor. Irmãos, um dia Davi estava andando e, agora esqueci o nome do rapaz, ele estava amaldiçoando Davi. Davi estava fugindo de Sansão, Simeão, né? Aí ele estava correndo de Absalão. E o Simei, estava amaldiçoando ele. E aí um dos soldados dele falou: "Seu cara, que eu vou matar ele?" Porque na verdade é isso, irmão. Às vezes a gente, ao invés de querer curar o irmão, a gente quer matar. Aí o rei falou assim: "Não, deixa ele. Vai que Deus está usando isso aí", né? Davi era espiritual. Davi discernia. Se o que ele está falando é verdade, vai acontecer. Mas se foi Deus que mandou falar, vai acontecer. Mas se não foi Deus que falou para ele falar, e ele está usando o nome de Deus, Deus vai ter com ele, vai cobrar dele, e Deus vai trocar a maldição em bênção. Quem é espiritual entende isso. Quem é carnal, meu amigo, não compreende as coisas de Deus. Como Deus age, como Deus usa, como Deus faz, como Deus fala, até as provações. Por que que Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque ao invés de murmurar, irmãos, que a mulher mandou ele fazer, amaldiçoar a Deus, por que que ele não fez isso? Porque Jó era espiritual, Jó tinha o Espírito de Deus, Jó era homem reto, temente, que o próprio Deus dava testemunho. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que o seu namoro seja diferente do namoro do mundo, que o seu casamento seja um casamento diferente do mundo. Enquanto os outros estão no meio lá do serviço, às vezes a gente ouve os outros falando: esse final de semana fiz isso, fiz aquilo, aconteceu, porque diz que o homem que não tem caráter, ele fica falando da vida dele para os outros e falando da vida íntima, né? Homem que não tem caráter, que quer ter honra sem ter. Porque um homem honrado, ele não precisa contar o que ele faz entre quatro paredes. Precisa. Ele vive a vida dele. Com a graça de Deus, com a unção de Deus, com a dedicação a Deus, ele vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo.
e vai dando um passo, vai dando outro passo. Irmãos, se você souber o tanto de gente que torcia para eu não conseguir casar com a filha do pastor Odair, obreiros, chegaram a dizer para mim: você acha que o pastor vai deixar a filha dele casar com um PM, rapaz? Ele só viu um PM, mas Deus viu um homem de Deus. Não estou me comparando a Jesus, não. Mas se tiver que comparar, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus é a estatura de varão perfeito, a qual eu e você temos que imitar. Está certo olhar para ele nesse sentido. Mas é porque acabou vindo as palavras e saiu assim. Não foi pensado. Às vezes as pessoas olham para você e não dá nada. Às vezes as pessoas olham para você e falam: aquele ali, coitado. Você acha que nunca ninguém desejou que eu não conseguisse pagar a faculdade do meu filho? Crentes. Pessoas que às vezes parecem amigos. Mas o desejo não vai conseguir. Como que ele vai conseguir? Ele é PM? A esposa dele é professora? Ele ganha tanto? A esposa ganha tanto? E somando, não paga uma conta lá em casa, nunca pagou uma conta de luz, uma conta de água, nunca pagou o aluguel, nunca pagou o IPVA do meu carro. Não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta, não vai dar conta. Eu não sei como, irmãos, mas eu cheguei até agora. Eu não sei como, irmãos, mas Deus está fazendo. Aí, Deus faz o impensável ao homem. Ele fala assim: eles estão dizendo, meu filho, que você não vai conseguir pagar de um, né? Então vai ser os dois que vão fazer. Viva o Evangelho. Viva a palavra. Viva na prática, irmãos. Abra mão de tudo. O que você precisa fazer, irmão, para ter comunhão com Deus de maneira que você, sabe, não vê a hora de ajoelhar para falar com Ele, de chegar em casa, de fechar a porta do seu quarto e falar com Ele. Se Jesus demorar a vir, porventura achará fé na terra. Vai encontrar no teu coração, vai encontrar no meu coração, vai encontrar nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só um que tem aqui neste lugar, não. É igual quando Elias pensou que era só ele. Deus falou assim: eu tenho mais de 7.000 que não se dobraram a Baal, rapaz. Que estão comendo pão e água, mas eles estão firmes. Estão comendo pão e água, mas estão firmes comigo. Tem comunhão comigo, eu visito eles a cada dia. Está chegando os princípios de dores. O mundo está entrando em sintonia para acontecer as últimas coisas. E muita gente, quando for abrir o olho, Jesus já veio, já voltou, anticristo já assumiu, ele está nadando de braçada, falando: agora ninguém morre mais, agora tem saúde para todo mundo, agora tem paz, falsa paz, e de repente vem a destruição. E aí quem recebeu a marca da besta, meu amigo, já era passaporte carimbado para o inferno. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Em nome de Jesus. Equipe de louvor. A incredulidade fecha a porta, irmãos. Os últimos versículos diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O próprio Jesus, a Bíblia diz, e estava admirado da incredulidade deles. Irmãos,
Em algumas histórias bíblicas, Jesus admira pela fé. E aqui é a primeira vez que eu vejo Jesus admirar pela incredulidade de alguém. Ele fala de Jerusalém, ele chama os fariseus de hipócrita, tal. Ele fala algumas palavras para alguns, mas aqui foi toda uma tribo. Aqui foi toda uma cidade, melhor dizendo, que o rejeitou, que o abandonou. A incredulidade fecha a porta para a bênção de Deus. A bênção de Deus não chegou. Jesus não podia fazer milagres, não é que a fé que a pessoa tem que ser fé forte ou fé poderosa. Ela tem que ter fé. Ela precisa crer. Eu até escrevi aqui em algum lugar sobre isso. Eu não vou encontrar o que eu escrevi, porque tem a ver com a próxima mensagem a que eu encontrei, então nós vamos usar para a próxima mensagem. Mas olha só para finalizar. Por que Jesus não podia fazer obras maravilhosas ali? Não é porque Jesus não tinha poder, não é porque Jesus precisa do tamanho da fé do outro, não. Porque Jesus disse, basta ter fé do tamanho do grão de mostarda. Sabe o que é isso? Pode ser para os outros insignificantes, mas se você crer, ligou da terra até o trono de Deus. Irmãos, é Wi-Fi. Ligou, vai parar lá no trono da glória, o canal está aberto, pode pedir, Deus vai ouvir a sua voz, Deus vai ouvir a sua palavra. Não é o tamanho da fé, é porque se Jesus fizer milagre, quando as pessoas não querem, as pessoas pisam nas bênçãos, as pessoas desprezam a bênção. A própria palavra, Jesus diz, não joga pérolas aos porcos. O milagre, as maravilhas, eram milagres. Foi o que eu disse há pouco, que o Herodes queria ver. É pérola ao porco. Jesus falou, não vou fazer. O ladrão, os fariseus, o pessoal que chegava lá para blasfemar de Jesus, na cruz, falava isso. Mas Jesus não fez para a satisfação humana, mas Deus fez para a glória de Deus. Tudo que Jesus fez era para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.